Olá, bem-vindo ao segundo módulo da nossa capacitação Como Ser um Consultor Júnior. Nesse segundo módulo, nós vamos falar basicamente dos requisitos e estrutura básica de operação do negócio de consultoria para uma empresa júnior. Vamos pegar duas palavras-chave nesse título aqui: estrutura e requisitos. Qual a estrutura? Como estruturar um negócio? E quais os requisitos são necessários, Quais os requisitos são necessários para que o negócio de consultoria seja um negócio bem estruturado, que comece da forma certa, porque nenhuma empresa que comece errado tem como acertar lá na frente. Na realidade, a empresa ela tem que nascer certa e o negócio de consultoria também. Vamos começar pelos requisitos. Quais os requisitos antes de abrir um negócio, antes de abrir uma empresa, antes de começar a operar? Quais são os requisitos que eu tenho que estar atento para que eu comece com o pé direito um negócio de consultoria, uma empresa júnior de consultoria? Basicamente, os requisitos são os seguintes. Primeiro requisito: separe você do seu negócio. Nós temos que separar o consultor da empresa de consultoria. Nós temos que separar as finanças pessoais das finanças corporativas, das finanças do seu negócio. Você, quando abre um negócio, abre uma empresa, o primeiro documento que você faz para originar um negócio é o que a gente chama de contrato social. É um contrato entre você, que vai se tornar um empresário, e a sociedade. A partir do momento em que você assina um contrato social e submete esse contrato social a uma aprovação do governo, vai lá na junta comercial e entrega o seu contrato social para que esse contrato social seja transformado em uma pessoa jurídica, ou seja, separe a PF da PJ, separe a pessoa física da pessoa jurídica. A partir do momento em que você montou um negócio, foi até a junta comercial, na realidade, e formalizou isso. Olha, eu estou montando uma empresa, estou fazendo um contrato de que eu vou ser útil para a sociedade, estou fazendo um contrato com a sociedade, estou fazendo um contrato social, estou originando um negócio que vai gerar valor, que vai levar a sociedade a algo que a sociedade precisa. Aí eu estabeleço o primeiro passo para que eu tenha uma empresa de sucesso. Faço o meu contrato social, submeto à junta, levo à junta comercial, carimbo o meu contrato social e a partir daí eu sou empresário. Para eu ser um empreendedor, como nós vimos no módulo anterior, eu tenho que ter inovado, eu tenho que ter feito alguma coisa diferente. A partir do momento em que eu tenho um negócio que foi homologado pela junta comercial, eu passo a ser um empresário. E assim que a junta comercial me devolve o meu contrato social, eu tenho uma pessoa jurídica estabelecida. E notem o seguinte: antes de físico e jurídico, tem a palavra pessoa. Ou seja, eu sou uma pessoa física e acabei de constituir uma pessoa jurídica, ou seja, um ser jurídico, uma pessoa. Outra pessoa, outro personagem, outro ator. Porque junto com a consultoria eu tenho uma empresa. E muitas vezes a empresa vai necessitar de alguns cuidados que eu, como pessoa física, não posso deixar para depois. Uma pessoa jurídica precisa ter a contabilidade em dia. Muitas empresas que você vai prestar serviço vão exigir de você um atestado de que você está em dia com a Receita Federal, com o Ministério do Trabalho, com
o município em que a sua empresa é constituída, com o estado onde a sua empresa é constituída. Então essa empresa pode solicitar a você, olha, gostei do seu trabalho, foi fantástico o que você fez, faz um favor para mim, traga as negativas da sua empresa para eu efetuar o pagamento. E isso não é raro. As empresas que hoje têm compromissos sociais, compromisso com a sociedade, elas podem exigir de você as negativas da sua empresa. Então, se você tem uma pessoa jurídica e essa pessoa jurídica está em dia com o Estado, com o município e com a federação, está em dia com a arrecadação dos direitos dos trabalhadores que estão ao seu lado, você pode prestar um serviço e entregar essas negativas no momento em que você for solicitado, ok? Mas aí de repente a empresa fala para você assim, olha, você prestou um serviço maravilhoso, traga as negativas para receber. E você fala, não, eu não tenho as negativas. Você, como pessoa física, prestou um serviço maravilhoso, mas não tem requisitos necessários para ser completo, para entregar esse trabalho completo à empresa, para receber. Certo? Então separe a pessoa física da pessoa jurídica e cuide dos dois. Você, como pessoa física, você tem que cuidar de você, e você, como parte de uma pessoa jurídica, porque a empresa pode ser constituída apenas por você, ou por você e um sócio, ou por você e vários sócios, né? Então, se você tem uma pessoa jurídica, cuide da pessoa jurídica para que você seja saudável, mas que a sua empresa também seja saudável. Agora há pouco tempo, a minha pessoa jurídica, né, a empresa que eu tenho como pessoa jurídica e presta e faz as notas, emite as notas fiscais e presta alguns esclarecimentos para os meus clientes de consultoria, essa empresa foi certificada ISO 9001 para consultoria, para coaching, para treinamentos. Então, observem o seguinte, não foi o líder certificado, foi a pessoa jurídica certificada. Então, a empresa foi observada por um órgão certificador. Para que o órgão certificador pudesse nos dar o certificado, ele teve que emitir esse certificado através de uma pessoa jurídica. Então, a minha relação com a sociedade, a minha relação com fornecedores, a minha relação com os clientes, num processo de consultoria, ela vai se dar de forma complementar entre eu, pessoa física, e eu, pessoa jurídica, e a minha empresa, e essa outra pessoa que está ao meu lado nessa jornada. E é interessante o seguinte, a minha empresa ela tem que estar saudável financeiramente, tem que estar com tudo o que o governo exige, que as leis exigem, que a sociedade exige em dia, né? Não adianta eu ser o melhor consultor do mundo e a minha empresa estar totalmente destruída, a minha empresa não ter capacidade de receber, a minha empresa não ter a capacidade de sobreviver. Ok? Então, separem pessoa física de pessoa jurídica. Pessoa física saudável, pessoa jurídica saudável. Esse é o primeiro passo. Tá? Segundo, elabore um plano de negócios. Você tem que elaborar um plano de negócios para fazer uma empresa de consultoria bem-sucedida. Como eu disse agora há pouco, se a sua empresa, se o seu negócio começa desorganizado, quando as coisas acontecerem, quando os clientes começarem a solicitar o seu trabalho e você, como um bom consultor, vai começar a ser requisitado assim que for ao mercado, opa, fiz um trabalho bem feito nessa empresa, essa empresa me indicou para mais uma empresa, essa outra empresa me indicou, olha, o pessoal da minha sala de aula ficou sabendo que eu presto consultoria e eu já tenho 4, 5 visitas para fazer em algumas empresas. No momento em que as coisas estão acontecendo, se você não tiver pensado lá atrás, planejado lá atrás, estabelecido lá atrás alguns cuidados para que você tenha capacidade de crescer, de prestar os primeiros trabalhos. Se você não tiver se preparado, no momento do turbilhão você não vai conseguir. Muitas empresas
elas acabam deixando de existir no negócio de consultoria porque foram mal planejadas, não porque não conseguiram prestar um bom serviço à sociedade. Talvez aquela consultoria seja útil, mas ela, por não ter sido bem pensada, por não ter sido planejada, por não ter sido observada em todos os aspectos. Quais são os aspectos que eu tenho que avaliar uma empresa? Poxa, financeiramente eu tenho capacidade de criar um negócio? Ah, tenho. Mas que tamanho de negócio? Como é que eu vou começar? Que tipo de cliente eu vou trabalhar? Para qual tipo de cliente eu vou trabalhar? Que tipo de produto eu realmente tenho? Como eu vou levar esse produto ao mercado? E uma série de outras perguntas são estabelecidas no plano de negócios, na fase pré-operacional da empresa ainda. Olha, eu tenho uma pessoa jurídica, eu planejei o meu negócio de forma bem bacana, fiz todo o planejamento, eu tenho como ir para a operação agora com tudo isso planejado. Durante a operação, alguns entraves, algumas coisas vão mudar? Com certeza vão. Mas se você fez um bom planejamento, você vai saber, né, se orientar, e no momento em que as coisas saírem daquilo que você planejou, é mais fácil você tomar ações corretivas e observar o impacto dessas ações corretivas dentro do seu planejamento. Então, separe a pessoa física da pessoa jurídica, monte uma empresa, monte um negócio, faça um contrato com a sociedade, elabore um plano de negócios bem feito antes da fase operacional do negócio, ou seja, na pré-operação, e depois tenha capital de giro suficiente. Fiz um bom plano de negócios, esse plano de negócios exigiu um capital de giro, e eu sei que o meu dinheiro é meu dinheiro, dinheiro da empresa é dinheiro da empresa, dinheiro do negócio é dinheiro do negócio. Eu sei que eu preciso. Qual foi o capital de giro que eu diagnostiquei aqui no meu plano de negócios? Qual foi o capital de giro que o meu plano de negócios me pediu? Pessoal, plano de negócios. O Sebrae disponibiliza ferramentas para plano de negócios. Você pode montar um grupo de pessoas para te dar ideias sobre como utilizar o plano de negócio, e tem várias ferramentas de plano de negócios disponíveis na internet. Vocês podem usar qualquer uma dessas ferramentas para estruturar um plano de negócios e convidar outras pessoas para darem ideias, para que você realmente monte um plano de negócios mais próximo à realidade do mercado. E esse plano de negócio vai te pedir um capital de giro. E esse capital de giro, ele tem que ser suficiente, porque a sua empresa vai ao mercado e imagine o seguinte: eu vou prestar serviço para uma empresa. De repente, essa empresa está em outro município, em outro bairro, e ela vai exigir um certo deslocamento para que o meu trabalho aconteça. Eu tenho dinheiro suficiente para fazer esse levantamento, esse deslocamento? Eu tenho dinheiro suficiente para realizar o trabalho e esperar o recebimento dessa empresa num determinado momento? Como é que está? Quanto vai precisar? Quanto vai exigir? Quando eu recebo da empresa, eu posso tirar 100% do negócio da minha pessoa jurídica? Do capital da minha pessoa jurídica, eu posso tirar 100%? Ou eu tenho que reservar uma parte do que eu recebi para engordar o meu capital de giro, porque outros negócios vão vir e vai necessitar que a empresa, a minha pessoa jurídica, tenha capital de giro para que a coisa rode, né? Chama capital de giro porque justamente você precisa que o negócio rode durante o mês, que ele rode durante a semana, que aqueles contratos que você pegou, você tenha capacidade de pagamento das despesas até o recebimento da empresa. Geralmente, em contratos de consultoria, nós pedimos uma parcela de entrada. É normal. O negócio de consultoria, ele não deve funcionar exclusivamente recebendo tudo depois do trabalho feito. Não. Mas até o primeiro contrato. E às vezes esse dinheiro que você recebe inicialmente, ele não vai ser suficiente para todas as despesas até o segundo recebimento. E às vezes apenas um cliente que está sustentando o seu negócio no primeiro momento, ele não vai te dar capital de giro suficiente para que o negócio aconteça. Então imagine o seguinte: se eu tenho outras fontes de renda e estou indo para o negócio de consultoria,
é interessante construir uma ponte. Eu tenho uma fonte de renda e estou estruturando uma empresa, uma pessoa jurídica para um processo, para ser uma empresa de consultoria. E eu sou o consultor dessa empresa. Eu deixo tudo e vou montar uma empresa de consultoria de uma vez? Ou será que eu consigo conciliar os dois? Você tem que avaliar se o seu negócio possibilita conciliar os dois num primeiro momento, até que você consiga sair dessa fase de transição e sobreviver exclusivamente com consultoria. Construa a ponte que ligue o seu estado atual, a ponte que vai fazer a ligação do seu estado atual com o estado desejado, ou seja, aonde eu quero ir, aonde eu quero chegar, certo? A partir do momento que essa ponte está construída, eu sei que essa ponte é a transição. Chegou um momento de avaliar, opa, hoje eu já tenho dinheiro suficiente para viver apenas de consultoria, vou ficar com consultoria, mas a ponte já foi feita. Eu já tenho a partir daí capital de giro suficiente. Então construam essa ponte. Sempre observem o capital de giro da empresa. Nunca, em momento algum, tire 100% do capital da empresa para usar em seus negócios pessoais e pela sua pessoa física, né? Nunca. Isso pode ser, e geralmente é, causa de morte de muitos negócios. A partir do momento que você não tem mais capital na sua pessoa jurídica, a partir do momento que você não tem mais dinheiro na sua empresa, você pode ter seríssimas dificuldades. O dinheiro que uma pessoa jurídica recebe, parte pode ser tirado e utilizado pelo sócio, e é para isso que a gente trabalha, mas parte tem que ser incorporada ao capital de giro da empresa, ou ao patrimônio da empresa, ou às vezes até, de alguma forma, investido no próprio negócio, comprando equipamentos, máquinas, alugando uma sala melhor, depende do tipo de consultoria que você vai prestar, ok? E depois disso, outro requisito, capacitação e conhecimento. Em qual momento eu estou pronto para ir ao mercado? E quando é que eu posso parar de me capacitar e adquirir conhecimento no negócio de consultoria? A resposta é simples, nunca. Um consultor nunca deve parar de adquirir conhecimento e de se capacitar. Se você quer seguir a carreira de consultoria, se você quer montar um negócio de consultoria júnior, não seja prepotente. O que é uma pessoa prepotente? Vamos analisar um pouco essa frase, né? Vamos parar um pouco e avaliar. Antes, potente, forte, força, potência. Prepotente, potente antes. Imaginar que é mais poderoso do que os desafios, ou imaginar que está pronto, simplesmente de forma antecipada, eu estou pronto, eu olho para mim e vejo que eu não preciso mais de nada, eu não preciso mais estudar, eu sou pré-potente, antes do desafio eu me imagino mais potente do que o desafio vai ser, só que o mundo muda, e você é tão bom consultor ou tão avaliado pelo mercado quanto o seu conjunto de capacitações e de conhecimento. Só que, como tudo na vida, as mudanças no ambiente vão tornando o seu conhecimento e a sua capacidade obsoletos. Então você sempre tem que se aprimorar, sempre tem que buscar novos conhecimentos. A vida é assim. Sempre temos que ir além e buscar cada vez mais. Imagine que você vai ajudar outras pessoas a obter o sucesso, vai ajudar outras empresas, outras pessoas a melhorar o seu negócio. Você é alguém que tem que estar à frente dessas pessoas, o tempo inteiro em capacitação e em conhecimento. Assinar boas revistas, ler bons livros na sua área de atuação. Se você é consultor de empresas na área de gestão, você precisa estar antenado com os últimos lançamentos de livros na área de gestão. Não adianta se basear nos livros do século passado, na década de 80, de 70, de 90, que foram décadas ricas em gestão. Porter e outros pensadores da década passada, do século passado, contribuíram e são fonte de pesquisa até hoje.
Mas a gestão moderna, como ela está funcionando? Quais os últimos livros que eu tenho? É importante se manter atualizado o tempo inteiro, lendo, participando de treinamentos, participando de capacitações e outra coisa, adquirindo conhecimento com as próprias consultorias que você presta. E para isso tem alguns passos adicionais que nós precisamos seguir. Entre eles, apostar na sua experiência. Você é experiente o suficiente? Se não é experiente o suficiente, você está adquirindo conhecimento com as novas experiências? Algumas vezes, conversando com outros consultores, a gente escuta eles falarem: poxa, Leider, eu fiz uma consultoria numa empresa e essa empresa era uma empresa muito interessante, era uma empresa muito boa, mas ela não seguiu minhas recomendações. Eu saí de lá muito chateado, Leider, e até estou pensando em não dar mais consultoria para aquela empresa. E sabe qual pergunta eu faço a essas pessoas? O que vocês aprenderam com essa experiência? Essa dificuldade que você teve, o que você aprendeu com ela? Se você aprende a cada novo desafio, se você aprende a cada novo fracasso, porque os fracassos são temporários, as dificuldades em consultoria, elas são grandes, são enormes, porque elas vão exigir de você uma capacidade, muitas vezes, no limite do que você tem, ou muitas vezes até fazer com que você aprenda e adquira mais conhecimento para prestar aquele serviço. Mas quando você é desafiado e não consegue, você tem que ter a capacidade fundamental para um processo de consultoria, que é aprender com os erros, aprender com os fracassos momentâneos, tirar lições das suas próprias experiências. E o processo de aprendizado, ele passa a ser um ciclo contínuo de desenvolvimento. Grandes consultores não começaram grandes consultores, eles começaram com grandes desafios. Eu não fui maravilhoso quando eu fiz a primeira consultoria, muito pelo contrário. Quando eu olho atrás e falo: meu Deus, como a minha consultoria ainda era simples, como ela era desprovida de métodos ainda. Quando eu olho as consultorias que eu faço hoje e comparo elas com as consultorias que eu fazia há 5 anos atrás, há 4 anos atrás, eu noto nitidamente o meu processo de aprendizado com as experiências. E é basicamente isso que um consultor tem que fazer. Não jogue a culpa no seu cliente quando uma consultoria está difícil. Não caia nessa armadilha. Observe as dificuldades e olhe para você e se pergunte: o que eu posso aprender e como eu posso sair dessa? As respostas que vierem são respostas que vão balizar você em novos atendimentos, em outros desafios, em outras consultorias, em novas experiências. Aprenda sempre, aposte nesse aprendizado e as experiências que você vai tendo, elas vão te dar suporte para, em momentos de desafios semelhantes, utilizar essa experiência, e aí sim, você aposta no seu conhecimento, você aposta na sua experiência e consegue fazer uma consultoria cada vez melhor a cada dia, a cada cliente, a cada novo contrato. Outra, gere valor para o seu cliente. Esse é um dos requisitos. Não existe consultoria de sucesso sem geração de valor para o cliente. Ah, tá bom, Leider, eu fui lá e prestei o serviço e o cliente está insatisfeito. Vem uma pergunta: o que é um processo de consultoria? Um processo de consultoria, ele é um processo de geração de valor para o cliente. Se vocês puderem anotar essa frase agora, parar o que vocês estão fazendo e observar uma folha, e nessa folha escrever entre aspas: o processo de consultoria é um processo de geração de valor para o cliente. Se eu terminei a minha consultoria e eu não gerei valor para o cliente, e esse valor foi percebido pelo cliente como útil, eu não fiz um bom trabalho.
Infelizmente. Ah, não, mas eu fiz um belo relatório, eu estive lá, eu estive presente, eu fiz as minhas 8 horas, eu fiz as minhas 16, as minhas 30, as minhas 40, não interessa qual o tamanho do contrato, eu estive presente, mas eu não gerei valor. Realmente, se você não gerou valor, se você não levou nada de novo, se você não foi criativo, se você não conseguiu ter uma metodologia, uma estrutura que gerou valor para o cliente, que fez com que ele observasse e percebesse que ele realmente melhorou depois de ter algumas horas ou muitas horas de contato com você, você não fez o dever de casa. Você não fez uma boa consultoria. É requisito de uma boa consultoria gerar valor ao cliente. É para isso que ele nos paga. Ele não nos paga por um grande relatório, ele não nos paga pela presença, simples presença, ou simplesmente estar lá. Ele nos paga pelo valor que nós conseguimos levar, gerar ao negócio dele. Ok? Então, geração de valor. Esse é um dos grandes e maiores requisitos de uma consultoria, de um processo de consultoria júnior. E controlar a ansiedade. No final desse quadro aqui, nós temos mais um quadro à frente, nós colocamos aqui controlar a ansiedade. Quando você começa um negócio, vai para o mercado, monta a sua empresa, separa a pessoa física de pessoa jurídica, fiz um bom plano de negócios, tenho capital de giro suficiente, estou capacitado e tenho conhecimento suficiente para começar e vou aprender ao longo do tempo para que eu possa apostar nas minhas experiências. Eu tenho certeza que eu consigo gerar, né, valor ao meu cliente, mas eu estou ansioso. Quando eu vou para um atendimento a um cliente, um atendimento comercial, eu estou ansioso, eu estou falando rápido, eu estou atropelando as palavras, eu estou tendo dificuldade para levar o meu cliente até o final, até 15, 20, 30 minutos, eu quero fechar o negócio rápido. Depois que eu fechei o negócio, eu estou ansioso por terminar o negócio e receber do cliente. A vida tem um fluxo. O negócio de consultoria tem um fluxo. A ansiedade, ela é um processo que tira você do entendimento sobre o fluxo da vida, sobre o fluxo do seu cliente, sobre a velocidade de aprendizado do seu cliente, porque na verdade quem vai estar sofrendo todas as alterações e essas alterações é que vão gerar o resultado da consultoria é o cliente. O cliente vai sofrer as alterações e ele tem uma velocidade. A sua ansiedade pode desconectar você dessa velocidade de aprendizado do seu cliente, dessa velocidade de mudança do seu cliente, e isso atrapalhar todo o processo, desde o processo inicial de contato com o seu cliente até o momento final de entregar o último relatório e falar assim, olha, foi positivo ou não foi positivo? Seu cliente pode nesse momento falar, não foi. Você falou rápido demais, você prestou o seu trabalho rápido demais, você estava ansioso por esse momento, mas deixou de fazer todo o trabalho para chegar até aqui. Como é que eu posso fazer um bom trabalho se a minha ansiedade me desconecta de toda a linha temporal de um processo de consultoria? Né? Tá ok, mas como controlar a ansiedade? Com bons planejamentos e a atenção às etapas que foram planejadas para que durante a execução eu execute justamente o plano. Se eu tenho um bom planejamento e existem uma série de ferramentas de planejamento, cada área necessariamente pode ter um tipo de planejamento, dependendo do tipo de consultoria que você vai fazer, pode exigir planos um pouco mais elaborados ou um pouco menos elaborados, né? Mas se eu tenho planos e esses planos estão descritos de forma correta e cada atividade, cada processo, cada tarefa tem um prazo específico para ser feito e esse prazo foi estudado, foi observado de acordo com a velocidade do meu cliente, eu tenho capacidade de diminuir a minha ansiedade para prestar um bom trabalho. Então encarem
cada contrato de consultoria como um projeto. Esse projeto tem etapas, e essas etapas têm datas para serem finalizadas e para serem iniciadas. Se eu tenho tudo isso definido, eu tenho como controlar a minha ansiedade, porque eu tenho um plano, e esse plano vai ser executado dentro dessa previsão. E o que sair ao controle, você corrige no dia a dia. São pequenos desvios que você vai tomando decisões no dia a dia, mas sem a ansiedade de chegar ao fim. Controle a ansiedade, vale a pena. Né? E além disso, finalizando essa parte de requisitos e estrutura básica de operação, nós temos a estrutura. A estrutura básica de um negócio de consultoria é a empresa com a possibilidade de emissão de uma nota fiscal, com a conta bancária para recebimento e com as ferramentas de venda. Quais são as ferramentas de venda? Uma tabela de preço, de precificação, uma pasta de apresentação do trabalho, né? Então, todas as ferramentas ligadas ao negócio de apresentação dessa empresa ou desse negócio ao cliente são ferramentas de venda. O site, uma apresentação em PowerPoint estruturada, uma apresentação num tablet ou no próprio celular ou no notebook, é uma ferramenta de venda. Então, como eu vou vender e o que eu preciso para vender, para apresentar o meu negócio ao cliente? Essas são as ferramentas de venda, ok? Além disso, método. Qual a metodologia que eu uso? O negócio de consultoria ele é intangível. Quando alguém vai oferecer uma consultoria a outra pessoa, ela precisa ter, olha, eu tenho um método que eu utilizo para a consultoria em gestão de pessoas, a consultoria em gestão comercial, a consultoria em gestão de TI, a consultoria em estratégias para estruturação de redes, certo? Quando eu vou ao mercado levar essa consultoria e o cliente me perguntar como você faz isso, olha, o método que nós usamos é esse. Então o método é a estrutura do negócio que você entrega, a estrutura do trabalho que você entrega, é o esqueleto do que você faz, ok? E o controle de qualidade. O que basicamente eu preciso avaliar no final de uma consultoria? Olha, essa consultoria atendeu os requisitos do meu cliente? Eu vou lá no meu cliente depois, a cada etapa da consultoria ou no final da consultoria e pergunto para ele, através de uma pesquisa, certo? Eu atendi os seus requisitos? Essa é uma forma de controlar a qualidade. Segunda forma, eu fiz um bom planejamento. As etapas foram feitas dentro do que eu planejei? Porque se eu prometi ao meu cliente entregar dentro de um determinado prazo e extrapolei esse prazo, eu afetei a qualidade. Se eu entreguei algo ao meu cliente e o cliente não percebeu como válido, eu comprometi a qualidade. Ter o controle de qualidade sobre aquilo que você faz é fundamental para que você possa crescer e melhorar ao longo do tempo. Nesse módulo, falamos sobre requisitos e estrutura básica de operação do negócio de consultoria júnior. Por enquanto é só e até o próximo módulo. Um abraço para vocês.